Olá, sejam todos bem-vindas, bem-vindos a mais um programa Sons do Coração. E hoje a gente está no modo itinerante, veio dar uma volta aqui no ateliê do estilista Rico Braco, em Caxias do Sul. Ele que é um dos grandes nomes da moda de Caxias, da região e quiçá também do mundo, com criações muito bacanas, que tem todo um sentimento, um significado, e é sobre isso que a gente conversa hoje aqui no programa Sons do Coração. Tudo bom, Rico? Bem-vindo! Tudo bem, Vivi? Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de participar do programa. A gente que agradece você receber a mim e a nossa equipe também aqui nesse ateliê bacana. A gente estava falando que tem uma carinha, um gostinho, um jeitinho assim de casa de vó, que a gente se sente acolhido aqui. Traz o aconchego, né? Então, justamente essa é a proposta de servir o conforto, tanto no receber quanto no vestir. Então, e que eu acho que a casa, principalmente, é uma extensão do nosso eu, né? Então, que é um movimento de dentro para fora, no qual a gente expressa o que a gente sente. E, de fato, a gente coloca isso sobre a roupa, a gente coloca isso sobre o nosso entorno. E essa é a nossa comunicação e a nossa expressão. Então, que é a arte individual, né? Que legal! Rico, conta pra gente como é que tudo começou aí no mundo da moda. Então, Vivi, desde pequeno eu sempre tive uma afeição muito grande para trabalhos manuais e uma inquietude também muito grande. Então, acho que aliando as duas coisas, eu fui tendo um pequeno direcionamento e uma inclinação para fazer esses trabalhos que concluem que não necessariamente é só a costura, mas sim em relação ao design, que eu acabo tendo uma vertente um pouco mais fluida. Eu não me considero simplesmente só estilista, mas sim um designer, que eu posso permear entre diversas áreas. Então, desde pequeno, eu tive uma inserção com a minha avó paterna, que ela costurava. Então, a vida dela... Como é que era o nome dela? É Maria. 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 Então, é a minha avó Maria, ela acabou me ensinando algumas coisas de costura manual. Então, eu fazia roupinhas para bonecas, roupinhas para os bichinhos de pelúcia. Ela tentou me ensinar crochê, mas não rolou muito bem, porque eu não consigo me ater muito aos fios e às tramas manuais, mas sim aos acabamentos e à construção formal. E você já gostava desse mundo, de costurar? Já. Então, como eu passei boa parte da minha infância um pouco mal da saúde, eu fiquei internado no hospital durante um ano. Então, nesse um ano, você teve? Eu tive uma pancreatite crônica. Na verdade, através de um trauma, que eu sofri um acidente em casa, batendo minha barriga na ponta da mesa da sala. Assim sempre começava a minha história, quando eu era criança, ou quando eu era apresentado para alguém. Então, com essa pancreatite traumática, eu fiquei internado durante um ano, me alimentando por sonda e tendo esse acesso venoso, simplesmente não tinha acesso a comida alguma, então nem água eu podia tomar. E quem me acompanhou durante todo esse processo dos 5 ou 6 anos foi minha mãe. Então, meu pai também, mas enfim, ele trabalhava para a gente conseguir suprir os custos do hospital. E nesse caminho, então, de eu estar praticamente isolado do mundo exterior, que era simplesmente um quarto branco com uma cama, uma TV e um sofazinho onde minha mãe me acompanhava, eu ficava muito inquieto. Então, minha vontade era sempre estar no lado externo, e ela me levava para passear com a cadeira de rodas através do jardim. E eu acho que ali eu comecei a ter uma conexão muito mais forte com a natureza, porque me lembrava muito dos momentos que eu tinha na linha Blesman, que era onde os pais da minha mãe, meus avós maternos, moravam, que é interior de Nova Roma do Sul. Então, lá eu cresci minha infância. Então, antes de ter acontecido isso, de eu ter ficado doente, eu passei minha infância lá. Então, minhas memórias mais latentes são desse período. Então, de eu conseguir ter esse contato com a casa da minha nona, de ela receber a gente com uma mesa farta, daquele abraço quentinho, da polenta brusselada no prato. Até tem uma memória muito forte que é de uma viagem que a gente fez no período da noite para lá, e fica muito perto, uns 45 minutos daqui. E meu pai tinha um fusquinha azul. E nesse caminho a gente saiu mais tarde, e quando a gente chegou lá já eram umas 8 da noite, era uma noite de verão, estava bem quente, o céu muito estrelado. E eu lembro de ter pegado uma fatia de polenta no fogão a lenha da minha nona, que ela fazia sobre a chapa, e levei esse prato assim com a polenta encolada assim, para comer na varanda junto com meu pai sentado. É uma memória que eu tenho muito forte de lá, assim como os vagalumes, os caqueiros, as parreiras.
Então, são elementos regionais que evocam o trabalho que eu faço hoje, em questão estética e em questão identitária. Então, nesse trabalho de rebusca do design, eu tento fugir do que a gente tem como cultura regional, porque quem é nativo dessa cultura regional e quem vive ela tende a ter uma certa negação e tratar isso como uma caricatura, praticamente. Então, de entender que isso é um movimento colonial, é algo que está ultrapassado, ou que fala da imigração, que está sempre nesse personagem, nunca sai. Mas, na verdade, é ressignificar esses valores e trazer eles para um contemporâneo, onde, de fato, como identidade local, eles ainda fazem muito sentido. E que a gente não precisa buscar sempre referências externas para se construir e para se edificar. Porque hoje, o maior déficit de criação que a gente tem, principalmente relacionado a designers, é que a gente sempre tem de olhar para fora. Olhar para fora, que eu digo, em outras culturas. Seja uma cultura americanizada, seja uma cultura eurocêntrica, que ainda assim é um grande foco em relação à moda. Mas a gente pode sim ter a valorização, não de uma forma fascistoide, né? Mas sim buscando uma valorização regional, fugindo desse nacionalismo tóxico, mas evocando esses elementos que a gente acaba tendo no nosso entorno. Então, é significar a nossa própria história e colocar ela através do design. Então, e que isso sim vão ser peças com sentido. Não vai ser só mais um que a gente vai trazer para uma coleção ou que a gente vai fazer uma construção no qual a gente está em um loco de 20 criadores e que todos produzem a mesma coisa ou que todos têm o mesmo produto. Então, que apesar de a gente trabalhar para o mercado, a gente precisa ter o nosso diferencial, que justamente é onde a gente carrega as emoções. Daí você mergulhou mesmo nesse universo infantil, amoroso das avós para buscar isso, né? Isso. Rico, conta pra gente como é que essas referências todas fazem parte das tuas peças, assim, por exemplo, dessas que a gente está vendo aqui. Você pega um tingimento natural, como é que a gente pode ver isso no produto final? Então, em relação a cada criação de coleção, que eu chamo de perspectiva, que justamente seria um ponto de vista sobre algo, eu acabo me detendo a um tema. Então, cada coleção ela busca uma temática voltada para o interior, voltada para essa narrativa que eu conto da linha Blesman Poente, de certa forma não tão cronológica, linear, porque às vezes eu estou falando do nosso presente, mas na coleção, na perspectiva seguinte, eu volto para o passado, ou eu penso como seria uma projeção futura. Então, não segue uma linha linear cronológica, mas sim uma perspectiva, então que ela é muito fluida e elástica. Então, a partir da captação desse tema, eu acabo me aprofundando, eu fecho o meu casulo, porque os momentos de criação são praticamente parir filhos, né? Então, quando a gente coloca autenticidade no que é material, nos exige muito, tanto na parte da construção, quanto na parte da comunicação, tanto na parte de acreditar naquilo, e daquilo realmente fazer sentido. Então, eu me detenho a absorver um macro tema que fale sobre o interior, que fale sobre a nossa região, e colocar alguns pontos de vista contemporâneos, como críticas sociais, algumas observações, para que a gente consiga revisar valores que a gente tem intrínsecos e muito solidificados e cristalizados na nossa cultura. E que, de fato, quando eu acabo abrindo essa forma de coleção, eu sempre proponho, com um intuito intelectual, de a gente modificar isso, ou revisar para não reproduzir sem se questionar, mas sim ter uma certa profundidade naquilo que está sendo demonstrado. Me dá um exemplo disso, que você está falando assim mais concreto. Mais concreto. Na última coleção que a gente apresentou, a macro coleção, que foi a Remanescer em 2020, eu me detive a falar sobre o trabalho braçal da figura feminina na lavoura. Então, isso condicionando a toda uma distopia, e não tão distopia assim, porque a gente faz, dentro dessa observação, ela tem um toque real, no interior. Não necessariamente só sob a linha Blesman Poente, mas as minhas personagens estavam situadas lá. Então, essa distopia propunha que a figura do feminino percorresse todo o seu cotidiano, demonstrando como aquele cotidiano era alerta e como ele era opressor à figura feminina. Então, que ela ficava muito refém ao trabalho braçal, mas ao mesmo tempo que ela concluía o seu trabalho braçal, que era plantar para poder comer,
que é sobreviver de certa forma de uma miséria. O voltar a casa, voltar ao descanso, não lhes propunha lazer. Então, mais trabalho doméstico, que era a cuidar dos filhos, que era prover a casa, fazer a parte da alimentação, fazer todos os afazeres, né? Então, concluí-los. Enquanto a figura do masculino tinha sua vida boêmia, o que é muito comum no interior, até nos dias de hoje, que é o desprendimento através da frustração, daquela terra prometida ou dos ganhos que não vieram. Então, essa terra prometida lhes conferia um certo vazio interno, o que levava a algum tipo de vício. E o vício mais comum da época, talvez pelo acesso, era o álcool, então, que era a droga de mais fácil acesso. Então, nessa coleção, eu propus uma inversão de papéis, no qual a mulher, no caso, a figura do feminino, tinha a sua percepção dessa vida boêmia também, mas através do ácido lisérgico. O ácido lisérgico é uma substância que é extraída do esporão do centeio, que é uma espécie de fungo que cresce na lavoura de trigo quando o trigo ele tem um solo um pouco mais batido e que não tem um tratamento adequado. E com esse fungo que cresce no trigo se sintetiza a droga LSD. Então, através desse visual lisérgico que eu acabei expondo naquela coleção, com esse uso, eu contornei algumas das figuras que faziam parte desse cenário e trouxe esse visual quase como se fosse um derretimento, com linhas muito mais sinuosas, com luzes muito vibrantes. Então, a coleção foi praticamente toda projetada em branco, para que sobre esse branco pudesse ser recebida a luz, tanto violeta quanto vermelha, quase como uma estética vaporwave, assim, que traz mais para esse aspecto do contemporâneo. E isso foi apresentado através de uma dança contemporânea na Casa da Cultura, junto a um evento no formato digital, com o Carlinhos Santos, com a Júlia Weber e com a Cristina Lisotti. Então a gente integrou um quarteto para conseguir edificar esse projeto e transmutar um pouquinho esse visual da coleção. Que legal. Que justamente falava sobre essa postura do feminino, de a gente poder ter essa revisão, porque em muitas famílias, principalmente as mais tradicionais, ainda se mantém esse tipo de hábito. Então, para que a gente não tenha nenhum tipo de agressão sendo mantida, mesmo velada, era quase como um olhar para o livramento do patriarcado, e que é um tema que eu sempre vou abordar e que eu sempre vou defender, mesmo não estando eu num papel de mulher ou estando num papel feminino, eu trago essa revisão com o feminismo para conseguir nos livrarmos dessa herança, né? Quem é a mulher que veste Rico Braco? Então, a mulher que veste Rico Braco... Ela tem idade? Não digo que ela tem idade. Na verdade, ela tem que ter um olhar sensível. Então, independente da idade, é uma mulher que tem um grande apreço pelo feito à mão, que reconhece as técnicas manuais, que tem esse apreço pela fibra de linho, porque a identidade do ateliê gira somente em torno do linho. Às vezes, um toquezinho de seda, a gente tem alguma coisa nas coleções, mas majoritariamente se compõe em linho. Por que o linho, Rico? O linho é a tela da imigração. Então, como eu falo sobre essa diáspora italiana, que meu avô é descendente de italianos da região do Vêneto, ele veio de Pádua, e minha nona, a família dela é de Treviso. Então, no finalzinho ali da década de 30, que era em pleno governo Vargas, eles vieram migrantes e ali se estabeleceram. Então, as peças, que eles eram um povo muito machucado, eu acho que por essa vertente de colonização e pela fundamentação política social da época, né? Então, já na Itália, eles tinham essa condição empobrecida. E eles vêm para o Brasil para substituir a mão de obra escrava, num projeto Vargas de embranquecimento do Brasil, dessa mão de obra. Assim como foi com os eslavos, que foram os primeiros imigrantes, posteriormente os germânicos e, por fim, os italianos. Então, meu avô veio nessa leva, só que quando eles chegaram aqui, eles viram que não era nada daquilo que foi prometido. Era mato. E o que eles recebiam era um amontoado de terras do governo e
muita esperança para que eles pudessem fazer qualquer coisa que fosse sobreviver, em prol da sobrevivência. Então eles tiveram que derrubar pinheiros e taquaras para construir suas casas e se edificar a partir dessa miséria. Então o linho era parte do vestuário da época. Não tanto quanto o algodão, que o algodão não era tanto presente nessa condição italiana, mas sim o linho, pelo crescimento que eles acabavam tendo junto à lavoura de trigo, ainda na região do Vêneto e principalmente na região da Toscana. Eles trazem essas sementes de linho para cá e acabam reproduzindo como um arrendamento familiar. Então, além da lavoura, depois de um tempo no qual eles conseguiam ter esse aproveitamento do campo, eles conseguiam se direcionar com o linho para cultivar a fibra, para tecelagem rudimentar, mas também para cultivar essa fibra para venda. Então, porque tinham pequenas tecelagens que trabalhavam com essa fibra. Aqui já no sul do país? Aqui no sul, sim. Que legal, Rico. Inclusive, ainda existe hoje, a partir dessa fibra rudimentar, uma das poucas artesãs que continua fazendo esse trabalho, que é alguém que eu tenho uma parceria, que é uma artesã de Antônio Prado, que ela cultiva o linho desde a semente. Então, ela tem uma plantação orgânica nos fundos da casa dela, ela faz a colheita desse trigo, macera ele, faz todo o processo rudimentar com os aparelhos que ela mesma desenvolveu em casa e depois ela transforma isso em fio, cardando manualmente numa roca de fiar. Então, com esse fio eu acabo desenvolvendo os tricôs do ateliê, que tem uma identidade 100% regional, apesar do aspecto rudimentar, mas ele fala de um luxo de uma outra forma, e que é uma coisa que eu acredito muito hoje num estilo de vida, que é valorizar o luxo do interior. Porque hoje a gente às vezes se sente muito privilegiado por estar morando numa cidade, por ser urbano, por ter oportunidades. Mas é só prestar atenção no que a gente come, no quanto de processados a gente acaba colocando para dentro em função da nossa rotina, o quanto a gente tem essa poluição presente. E nessa volta para o interior, se for colocar isso em pratos muito limpos enquanto cultivo, enquanto agricultura, a gente se alimenta de orgânicos, a gente respira um ar muito mais puro, a vida é muito mais saudável, a água não tem nenhum aditivo, porque são trazidas de poços artesianos ou às vezes água mineral. Então, a vida, apesar de pacata, ela é muito mais saudável e permite a quem está ali dentro, vivendo essa vida, que possa ser condicionado e que possa ter um olhar muito mais abrangente do que a gente precisa de muito menos, que a gente precisa se alimentar com coisas muito mais vantajosas para o nosso interior, seja para o intelecto ou seja de forma física, literal, através da alimentação. O luxo é o simples, né? O luxo é o simples. Eu acho que o novo luxo é o simples. Então, a mulher que consome isso é a mulher que consegue ver o simples. Rico, daí você olha, mergulha nessa simplicidade do interior, mergulha nessas suas raízes e, a partir desse mergulho tão intenso, conquista o mundo. Suas criações aparecem em Milão e a gente abre os jornais e vê que o cara aqui de Caxias do Sul, o estilista aqui de Caxias do Sul, formado aqui, conquistou Milão. Como é que foi isso e como bateu isso aí dentro? Então, o processo de ir a Milão foi através do Brasil Eco Fashion, que é uma cúpula do qual eu participo, que é um evento sustentável, principalmente de moda sustentável, né, de São Paulo, que eu participo desde 2019. Então, é uma espécie de curadoria que a gente passa através para conseguir justificar os nossos produtos e para que eles possam, de certa forma, ter uma abrangência de certificações. Hoje eu trago um certificado de sustentabilidade com a Friends of the Earth, que é uma empresa de Milão, que ela certifica empresas, de fato, que tenham esse cunho de sustentabilidade desse processo sistêmico de condução de moda e de produção de moda completamente regulamentados, seja pela compra da matéria-prima, seja pela parte social, seja pela parte que vai incentivar a economia local. Então, todos os pilares muito bem sustentados e que é o que eu sempre proponho com a marca. Então, em relação a Milão, o Eco Fashion,
ele estava fazendo uma parceria junto a um evento que se chamava Fashion Vibes, que é um evento que faz parte da Semana Oficial de Moda de Milão, no qual a gente se direcionou para lá para conseguir fazer essa semana de moda de outono e inverno, que foi em setembro, no Horto di Brera, que foi bem no coração de Milão. Então, nesse evento, a gente teve a condição de estar esboçando essa coleção e apresentando uma coleção, e que nesse caso foi a coleção Transmutare, que falava sobre a flor do tabaco. Então, ela trazia como um elemento subjetivo da coleção, o elemento fogo, que era um elemento de poder, que era um elemento de incineragem e de transformação da matéria, quase como um sentido de transmutação, que era um período, como eu faço sempre esse retrato pessoal, era um período de reflexão interna minha, no qual eu acabava expressando dentro dessa coleção como esses movimentos pessoais pós-pandêmicos nos transformam e nos condicionam a caminhar por um caminho e nos guiam talvez até por bifurcações no qual a gente tem que eleger um caminho mais certeiro para a gente poder seguir. Então o Ecofashion fez a parceria com esse evento e a gente começou a fazer esse estudo desde fevereiro de 2021 e ele foi concluído de fato em setembro. Porque existiam muitas oscilações nas nossas idas, na nossa programação. Tudo ficou definido praticamente 2 semanas e meia antes da gente poder viajar de fato. Porque não sabia se existia a abertura para brasileiros poderem entrar na Europa. Então, isso foi em setembro do ano passado? Setembro de 2021. Então, com todas as formalizações, a gente conseguiu uma autorização do Ministério da Saúde italiano para que a gente pudesse entrar no país e ali então fazer o nosso evento, então de forma comercial. Então o evento, assim, quando a gente está lá acontecendo, fazendo as coisas acontecerem, a gente fica num aspecto anestesiado, assim, porque parece que tudo tem que estar se encaixando, tudo tem uma certa demanda, uma certa urgência, a gente não consegue sentir aquilo com tanta propriedade e com tanta profundidade. Mas pelo fato de estar regressando às raízes originais, né, que é a Itália, e poder estar apresentando um produto do qual eu falo sobre esse aspecto da imigração, sobre essa alma cultivada aqui no sul do Brasil, já é uma grande alegria e para mim é uma grande conquista. E ter esse trabalho validado e representado como a única marca de moda, principalmente moda autoral, do Rio Grande do Sul a ter sido representada com esse evento brasileiro, já me dá muito mais fulgor ainda de estar ali sendo um desses representantes. Então, nesse processo, a gente foi, o Ecofashion selecionou 7 marcas do Brasil todo, uma por estado. Tinha alguns estados que não têm representação, e alguns dos estados que tinham mais de uma marca representante. E eu fui o eleito do Rio Grande do Sul. Então, com essa eleição, a gente acabou cumprindo com o papel regional e também com o papel de moda sustentável. Que legal, Rico. Quem é o Rico Braco? Então, apesar de eu já ter aderido ao nome praticamente, Rico Braco é o meu avô. Então, Rico vem de Henrique e Braco é um cão de caça que ele trouxe da Itália quando ele veio imigrante, com o qual ele promovia caçadas. Porque quando eles chegaram e tiveram aquele amontoado de terras dados e tinham que esperar a colheita ficar pronta porque eles não recebiam subsídio nenhum, eles se dependiam da caça. Então, a caça com animais locais da época, que eram antas, veados, javali, lebres. Então, a partir disso, eles se alimentavam para conseguir sobreviver até a colheita estar pronta. Então, esse movimento, que o nome do meu avô é Henrique Gelain, só que Gelain quase não ficou tão conhecido por causa do Braco, porque a família dele ficou conhecida como a família Braco, porque eles dividiam essa carne da caça com os outros imigrantes da vila. Então, num trabalho praticamente comunitário. Então, com essa edificação é que eu trago esse nome, que tem uma certa consistência histórica e também afetiva, em função de trazer muitos dos valores que eu acredito, que é o trabalho em comunidade, que a união faz a força, que o trabalho sustentável, principalmente, que é essa vertente que eu tenho maior afinco, ele não se faz sozinho de uma forma vaidosa.
ele depende de muitos pilares para estar sustentado ali. Então, esse é o Rico e eu praticamente aderi à identidade. E o teu nome de nascença, qual é? É Fabrício. Fabrício. E como é que é o Fabrício na tua vida, assim, privada? O que você pode dividir com a gente, claro? O que eu sou quanto criador ou quanto recepção, assim, em relação ao afago, ao afeto, como Rico, eu sou como Fabrício. Então, na verdade, foi-me dada a persona e eu acabei aceitando. Mas a minha condição em relação à personalidade, a vivências ou a história é tal qual a mesma que eu me apresento como Rico. E você busca inspiração aonde? Rico, o Fabrício, os dois, eles buscam inspiração no quê? Nessa cidade aqui? Então, quando eu sempre busco as inspirações para a construção das coleções ou de algum objetuário de design, eu sempre me volto para essa vida interiorana. Então, eu acabo fugindo um pouco dessa vertente cosmopolita que a gente tem, mas sim, eu acabo voltando sempre a minha memória para o local onde eu cresci na minha infância. Então, a partir daqueles elementos do entorno da casa, das memórias afetivas, às vezes nem necessariamente é um elemento visual, é uma memória, é um sentimento latente e que me desperta algo a desenhar sobre aquilo. Então, que eu acho que é uma forma muito mais instintiva e purista de poder colocar uma autenticidade que a gente tem de criação guardada ali no nosso interior, no nosso inconsciente, do que a gente tem um acesso muito lúcido a isso. Então, são pequenos gatilhos que me despertam a fazer trabalhos como volumes, franzidos, ou trazer algum elemento relacionado à desconstrução, quando eu trato de uma personagem específica. Na coleção Remanescer a gente teve o vestido Angelina, que ele trazia uma sobreveste, que era uma noiva. O último vestido da coleção foi uma noiva, que ele trazia uma sobreveste, que estava encaixado dentro da modelagem daquele vestido como se ela estivesse em um movimento de despir-se. Então, esse foi o vestido que, durante a apresentação em Milão, que eu acabei levando ele junto, mesmo ele sendo um vestido que não fazia parte da coleção Transmutare, que foi a que apresentamos lá. Ele foi fotografado e a gente conseguiu uma audiência bastante significativa, que foi publicado na Vogue, foi publicado na L'Officiel e na Elle. Nossa. Então, o mesmo vestido. Então, de fato, eu me sinto bem honrado por ter representado a partir do design e a partir de uma história que é muito pessoal, o que a gente entende como moda e o que a gente entende como criação. Que legal. Rico, e o que é moda para ti no sentido assim de estar bem vestido? Então, existem quase como uma conversa filosófica, né? Mas moda para mim nada mais é que uma esfera de comportamento. Então, que moda vem de modos e modos significa comportamento. Então, dessa evolução da etimologia da palavra, eu penso que a moda nada mais é do que a gente observar os acontecimentos contemporâneos, né, do agora, do presente, e traduzi-los em uma expressão. E essa expressão, como a gente tem o costume de dizer, mas o que está na moda agora? Qual é a peça da moda? Na verdade, é um coletivo de pessoas que tende a pensar de uma mesma maneira e se vestir de uma mesma maneira. Então, é pertencer ou não pertencer a grupos. Então, nesse sistema do que eu acredito que pode representar a moda, eu acredito de uma forma muito mais individualizada e muito mais singularizada, que cada um com a sua história componha o seu visual. E sem medo, sem achar que não estou me achando legal, tô com algum erro aqui, eu preciso de uma forma meio polida para alguém me condicionar melhor o vestir. Claro que existem algumas situações do que a gente consegue por um juízo de valor, né? De saber o que está sendo muito bem usado ou o que está sendo muito errado dentro de uma composição. Mas isso dentro do apuro, existem diversas normativas, né? Quando a gente vai falar sobre isso, a gente acaba entrando em questões sociais, em condicionamentos financeiros,
Então, eu acredito que estar na moda e se vestir bem comporte a sua realidade com a verdade mais autêntica que te cabe e com o maior conforto possível e sem ver a quem, porque a partir do momento que a gente não se importa tanto com o que o outro pensa, a gente consegue ser nós mesmos. Muito legal. Rico, tuas dicas aí de Sim. livros, que eu já espichei o olho, já dei vontade de ler. Conta Então, pra gente. eu tenho a indicação dos 50 ícones que inspiram a moda dos anos 70. Os anos 70 e os anos 80 são minha fundação de criação através das fotografias que eu tenho e resguardo de família, porque é um movimento muito icônico de libertação, tanto nos anos 70, né, com essa libertação social, e nos anos 80 com a libertação feminina e com a volta do feminino para o mercado de trabalho. Então, são inspirações muito fortes que eu tenho e todos os resgates que eu faço são a partir dessas 2 décadas. Então, esse livro eu acho fantástico para poder fazer essa imersão. Muito legal. E o outro? E o outro é Uma História da Moda do século XX. Então, é um livro bem completo que trata de diversos criadores, a maior parte deles de vertente europeia, porque é onde se fundamenta praticamente 80% da bibliografia de moda, entre França e Itália. E a partir dali, a gente consegue observar alguns criadores desde o início do século XX até agora o finalzinho do século XX, no qual ele se detém a falar sobre a construção, seus experimentos, qual era a visão sobre a roupa ou sobre o corpo feminino, se ele tinha alguma musa de inspiração. Então, eu acho bem bacana esse daqui como um grande apoio. Muito legal. Rico, pra gente finalizar essa nossa conversa aqui, esse bate-papo sobre moda, filosófico, quero saber qual é o som que habita o teu coração, hoje, agora. Então, como eu posso te explicar isso? O som, eu posso ter uma referência musical, eu posso ter uma referência mais abstrata, subjetiva. O que você quiser. Não existe certo e errado. Então, o som que habita meu coração no momento é um som de muita perseverança em relação ao design brasileiro, no qual isso ressoa dentro de mim a poder cumprir de uma forma e de um papel muito importante a trazer muita honra ao que a gente tem como identidade. E fazer isso valer de uma forma quase que mundial, né? Digo que as fronteiras vão se abrindo cada vez mais, então a gente consegue permear isso e poder levar o nosso ponto de vista a outros lados. E um som que habita dentro de mim de uma forma literal, posso dizer Fleetwood Mac, que é uma banda que eu adoro, da década de 60, e que vive até hoje em relação à construção musical, que tem uma das principais figuras, e que é uma figura que me inspira muito em movimentos afetivos e emocionais, que é a Stevie Nicks, então, que é a vocalista da banda, e que traz todo esse visual meio hippie, um pouquinho boêmio. Então, dentro dessa construção do feminino, é um dos ideais que eu tenho como musa. Rico, obrigada. Muito obrigado, Vivi. A gente agradece, foi um bate-papo muito inspirador, eu acho que muito rico também. E é tão bacana ver que esse mergulho teu assim nas nossas origens, né? Porque eu também faço parte dessa cultura, ele pôde ser visto assim na Europa, em Milão. Isso dá um orgulho pra gente assim também. Eu acho que você leva a nossa cidade, a nossa região, e que as tuas peças consigam assim alcançar voos aí inacreditáveis daqui pra frente. E a gente tem um presentinho. Muito obrigado, que assim seja. Do nosso apoiador da Sons. Obrigado pelo carinho. Olha, tem umas coisas bem gostosas aqui pra você. Tudo que eu amo. Suco verde, água de coco, sanduíche natural, saladinha, frutas, e tem uma novidade pra você, curau. Já ouviu falar desse doce? Que delícia, eu adoro doce de milho. Doce de milho com canela, que o pessoal fez especialmente pra você hoje. Que demais, muito obrigado pelo carinho, principalmente pelo afeto de receber com a comida. A gente que é agradece. algo que eu tenho uma conexão muito profunda. Tem tudo a ver com a nossa cultura também, né, Rico? Sim, obrigada. muito obrigado, Rico. A gente se sentiu assim, na casa da avó, acolhido, assim, muito aquecido com todo esse teu carinho e todo esse teu talento assim exorbitante. Obrigada mesmo. Obrigado eu, Eli. Valeu, o Sons do Coração de hoje vai ficando por aqui. Um beijo
no teu coração. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.